Ser aceito pelos homens não quer dizer que é aceito por Deus, né? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! A nossa geração é um pouco midiática a essa cultura que foi criada de like, visibilidade. Muitos estão invertendo alguns valores. Ou discernir o que está acontecendo. A coisa mais cruel para um homem de Deus ou para uma mulher de Deus é ter sucesso onde Deus não chamou. Crescer, prosperar onde Deus não dirigiu. Mas como assim alguém pode prosperar sem Deus ter dirigido? É o talento natural que Deus deu, a capacidade, a inteligência, e a pessoa pode prosperar. Então hoje, para a sociedade caída, para o mundo, pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm bastante seguidores, que são bastante visíveis. E muitos cristãos têm caído nisso, né? Achar que popularidade tem a ver com a aprovação de Deus. A fama, para mim, eu acho que não é um sinal da presença de Deus, mas a presença de Deus também proporciona isso nas pessoas, né? Por exemplo, Jesus, a fama dele se espalhava por todas as aldeias, todas as cidades, mas porém Jesus tinha um foco, tinha uma missão, ele era empenhado em propagar a mensagem do Pai, né? Existem muitas pessoas que elas não conhecem os princípios do reino de Deus, não conhecem Jesus, conhecem a história de Jesus e vê uma oportunidade de ganhar o prestígio, né, das pessoas, o prestígio até mesmo de uma grande parte da igreja, comprando a mídia, né? Hoje é muito forte isso. Então existem pessoas que têm condições e elas compram o prestígio das pessoas em nome de Deus, né? A fama não significa você ser mais ou menos de Deus, né? Os bastidores, na verdade, são mais relevantes que aqueles que aparecem, na verdade. O que eles faziam? O cara era famoso, então eles traziam o cara para pregar na igreja, para testemunhar na igreja, até que se levantasse, gente, eles não são pregadores, mas por ser famoso, então tinha aquela ideia de trazer, porque trazer público, trazer gente, e alguns com a motivação certa, né? Alguns pastores, para atrair pessoas para ganharem para Jesus, né? Mas acabou que o pessoal coloca fogo estranho no altar, né? Às vezes são crianças, são meninos, não amadureceram, não cresceram. É um risco muito grande. E na era do TikTok, era do Instagram, de Facebook, tudo isso, é muito fácil a coisa acontecer. Então a pessoa é famosa por algum motivo, né? Às vezes Deus está dando visibilidade para alguns, e o coração é certo, tem conteúdo de verdade, e Deus quer que isso chegue em outros lugares, e às vezes não é, né? Então fama não é sinônimo de que Deus está movendo, ou sinônimo de caráter, né? O diabo também dá fama. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? É muito comum você ler na Bíblia assim, ó, e a fama de Jesus chegou na cidade tal. O que a Bíblia está dizendo em relação a isso? Que eles ouviam falar daquilo que Jesus causava de impacto na sociedade, não necessariamente de quem o próprio Jesus era na figura de Deus. Jesus foi a pessoa mais famosa no bom sentido e no mau sentido. Porque ele despertava assim, enquanto Jesus fazia aquilo que era, digamos, populista, né, parecia que as pessoas estavam a favor, mas quando Jesus começava a pregar a verdade, além dos sinais, além das maravilhas que eram para trazer fé, quando Jesus entrava sempre na correção, né, as pessoas espalhavam, as pessoas saíam de perto, né? Tem aquela clássica ministração de Jesus falando sobre o corpo, sobre o sangue dele. Porque eu não acredito que um cristão deva buscar ser famoso. Não. Né? Procuro eu agradar a Deus ou a homens? Gálatas 1:10, a Bíblia diz. Então, se eu busco agradar a Deus, eu não estou preocupado em agradar a homens. E a fama nada mais é do que estar num lugar onde eu vou agradar o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas me mantenham nesse lugar. E isso é muito perigoso. Então aquela coisa de desejar uma cadeira de honra, né? de desejar a aceitação das pessoas.
As pessoas, elas sofrem, o ser humano sofre muita questão da rejeição, né? Então o homem quer ser aceito a todo tempo. E as redes sociais, para essa pessoa que não preenche o seu coração com o Espírito Santo, com a presença de Deus, com a comunhão no corpo de Cristo, essas pessoas começam então a usar essas ferramentas para poder suprir essas carências, né? Essas carências de rejeição, querem ser aceitos. E aí acaba se tornando bobos da corte, né? Porque o bobo da corte é aquele que fica tentando entreter o rei, né? Tentando fazer o rei sorrir e tal. E nós não fomos chamados como bobos da corte, né? Nós somos filhos do rei. E ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A igreja gosta, para falar a verdade, né? Porque isso atrai público. O meu maior medo é que a igreja possa olhar para isso como sendo uma forma de atrair pessoas. Eu trago alguém que tem visibilidade, certamente eu vou trazer para a minha igreja ou para a reunião. As igrejas gostam dessa questão do artista, de trazer um show gospel. Então faz parte hoje de uma dinâmica administrativa da igreja, né? Que, olhando bem, talvez é uma condução errada. E aí o artista gospel ou o pregador, ele vem a dar aquele boom, mas ele vai embora. E aí? E depois? Eu percebo que há um desequilíbrio realmente, né? Porque existem pessoas que elas não têm o poder da mídia. Às vezes pessoas que nem sabem mexer no Instagram, não sabem mexer no Facebook, mas são pessoas que estão destilando mel, estão expondo o néctar de Deus de uma maneira muito poderosa, mas passa muitas vezes desapercebido na igreja local. Eu nem digo somente na igreja local, mas também dentro de hospitais, nos locais de trabalho. Essas pessoas estão brotando, delas está fluindo mel, algo poderoso, em que muitas pessoas não percebem porque estão buscando ídolos, buscando reis. E se nós não cuidarmos como líderes, nós podemos ser levados por esse lugar. Existe um glamour na bajulação, né? Mas existe uma igreja que não se vendeu a isso, né? Inegociável a isso, que trabalha o discipulado na igreja local, que tem trazido pessoas que estão ligadas a essa igreja. Então, pessoas que estão ali pregando, cantando, elas são pessoas que fazem parte do corpo ali dessa igreja, dessa comunidade. Há tantas pessoas que buscam, se sentem felizes em agradar alguém famoso, alguém que tem influência, esquecendo que o mais influente é Deus, né? A identidade em Deus, o amor com Ele, o ser dele, pertencer a Ele. Não existe nada mais glorioso do que isso. E quando você tem isso, as outras coisas, elas perdem o poder. Paulo dizia o quê? Eu larguei tudo que eu tinha, fama, reconhecimento, nome, tudo considerei como esterco para alcançar a Cristo. Então acho que quando a gente tem isso, essas coisas todas, ela é balela, é bobeira. Você vê um ministro famoso e quer chamar ele para ministrar em sua igreja. Você entra em contato esperando uma boa resposta. Logo, o assessor do ministro te manda um formulário através do seu site. Você o preenche com alegria. Porém, o assessor do ministro logo avisa: nós não cobramos cachê, só queremos as despesas do avião, um bom hotel e uma oferta de amor de pelo menos R$10.000. Mas hoje, não todos, entre aspas, né, se aproveitam dessa situação, né, para requerer muitos fundos, né, para poder, vamos supor, eu vou levar uma banda, né, eu vou levar um grande pregador, né, e aí eles estipulam um preço. Eu acho isso
dentro do Evangelho, um contexto bem fora daquilo que é o Evangelho de Cristo. Porque Cristo, que foi Cristo, Jesus, né? Ele andou para todo quanto é canto, né? E não cobrou um centavo de ninguém, não fez nada. Assim, não estou radicalizando nada, né? Mas eu vejo um evangelho de uma outra maneira. Eu vejo um evangelho de amor, de humildade, e a questão financeira hoje, né? Uma indústria, né? Uma indústria, seja na música, seja nos grandes profetas. Então eu não acredito assim que cobrar ainda mais os valores que são praticados, né, no meio gospel, no meio famoso, parece muito secular. Quando me perguntam, né, às vezes eu não sou famoso, né? Mas quando às vezes o pastor me convida e fala assim, pastor, e quanto é a oferta? Aí eu falei, você está perguntando quanto é a oferta? Ué, por quê, irmão? Não, mas quanto que o senhor cobra de oferta? Eu falei, no dia que eu disser o valor da sua oferta, deixou de ser oferta e se tornou cachê, né? Então, eu deixei de ser missionário e me torno mercenário. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas é verdadeiro. Porque se é oferta, eu não posso estipular um valor, deixou de ser oferta, se torna cachê. E se torna cachê, eu me torno como qualquer outro. Então, é o cantor, o pregador, o palestrante. O cara é palestrante, ele cobra da palestra. Então, eu vou ser um palestrante também. Deus me chamou para ser palestrante, me chamou para ser pregador. O que Ele me chamou para ser? Qual é a minha identidade? Então, eu preciso entender o que eu sou. E uma vez que eu entendo, eu vou servir o meu Deus. Se eu fui chamado por Deus, então quem me enviou para o campo missionário foi Deus. Que Ele me convidou, Ele me chamou. E se Ele me chamou, Ele também paga a conta. Tem uma expressão em inglês que eu gosto que diz God's will, God's bill. Se é o projeto de Deus, tem a provisão de Deus. Qual que seria a origem do cobrar o cachê, né? Eu tipo assim, algumas vezes eu pensei nisso. Não em cobrar, não estou falando isso, mas pensei. Qual que é a origem disso? E é a questão de honra, né? Muitas igrejas não honram os palestrantes, ou o pregador, o preleitor, como quer chamar, ou o cara que vai ministrar o louvor, não honram, né? Muitas vezes não perguntam como que ele chegou até a igreja, se precisou de ajuda na condução, se já tinha se alimentado ou não. Então, por a igreja não ter essa sensibilidade, a galera começou a ir direto, né? E falar, mano, a gente precisa de um cachê, né? Hoje chegou num absurdo, claro, né? Talvez um cachê que seria para condução, hoje não é mais para condução. É para condução, sustento e luxo, né, mano? Então, entra aquela questão. Talvez a igreja, talvez não, tenho certeza, tenha errado em questão de honrar aqueles que estão servindo a comunidade e gerou isso, né? Mas estando lá dentro, eu vi como que a outra banda que viria reagiu a essa situação, porque eles exigiam, eles nem iriam vir se não tivesse pago metade do cachê, né? Eu não lembro o valor certinho, mas uma banda desconhecida, eu creio que girava em torno na casa de 30, 40 mil reais. E se eles não recebessem a metade, eles nem sairiam da cidade deles para vir, né? E chegando aqui, eles não gostaram de uma outra coisa do hotel, não gostaram de uma outra coisa do som. E quando eles chegaram na cidade, eles queriam que fosse pago a segunda metade antes deles se apresentar, senão eles não se apresentariam também. Então foi um negócio absurdo. É uma coisa assim, vamos por pessoas, Deus te deu um governo, te deu uma ferramenta, você cresceu no Evangelho do Senhor, né? Você explodiu numa mídia com uma banda maravilhosa, lançou vários CDs, né? Muita grana veio. Eu costumo dizer que Deus ele dá um governo na mão das pessoas, né? Mas que o governo seja direcionado por Ele. E se o governo que Deus deu, você cresceu no Evangelho, você cresceu nesse Evangelho, conquistou um lugar no alto e o dinheiro ele começou a chegar a você, nós temos que entender que o dinheiro todo é para o Senhor. Porque eu sempre digo que o Evangelho não é só para rico, o Evangelho não é só para quem paga inscrição de congresso, o Evangelho é para gente carente também, para pessoas que não podem pagar uma inscrição, que estão no meio da rua, sem comida. Então, o Evangelho é para todos, não há acepção.
Então o dom, as funções ministeriais, elas precisam funcionar para todos, né? Para que todos sejam tocados. A ostentação dentro do evangelho, né? Por quê? Porque hoje você começou pequenininho e Deus te deu um lugar no alto, né? E a questão das pessoas irem para algum lugar e levar um show ou levar uma palavra e cobrar. Acho que a oferta é o melhor caminho, né? Jesus, ele viveu disso, viveu de doações, viveu de pessoas que se dispuseram a sustentar o ministério, né? E você vê os relatos disso na palavra de Deus, daquelas mulheres que investiam no ministério de Jesus. Os apóstolos, você vê ali a boa parte da igreja se desfazendo de bens, mas comprando os que tinham mais posse, né, se desfazendo de parte dos bens para abençoar os que tinham menos posse, para que houvesse uma unidade maior, para que não faltasse nada para ninguém, né? Você vê os apóstolos se reunindo, né, para ungir e separar pessoas retas, coerentes, de boa índole, para servir os órfãos e as viúvas, para que não faltasse comida na mesa deles. Então você hoje cobrar, pôr uma taxa, falar, olha, aquela banda ou aquele apóstolo ou aquele pastor, ele vai por valor X e hoje você tem um assessor, eu para me poder falar, entre aspas, com pessoas, elas têm que ligar para mim. Que isso? Aonde nós chegamos? Que indústria que é essa? Que evangelho que é esse? Jesus carregava multidões. Ele parava em lugares, multidões estavam ali e o mais escondido ele curava. E ele nunca cobrou R$1. E hoje, se nós entendemos como Igreja de Cristo que o Senhor deu potência para muitas pessoas que perderam a essência do Espírito Santo, perderam a essência, né? E hoje fizeram um negócio. A verdade é essa, fizeram um negócio. Um meio de fazer virar grana. A verdade é essa, cara. Entendeu? Ai dos que hoje se deitam em camas de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais, que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. A música é introduzida como um instrumento de adoração na tenda de Davi, né? E como um instrumento de adoração direta a Deus. Eles não podiam pedir nada, né? Eles não podiam fazer nenhuma barganha com Deus, era só músicas direcionadas à adoração a Deus. E então quando eu vejo a galera cobrando, ele está fugindo totalmente da essência do que Deus quer restaurar nos últimos dias, do que Deus trouxe para a igreja, porque a igreja viveu grandes avivamentos com a adoração, com a música, que se perderam nesses últimos anos, né? Nessas últimas décadas, com a profissionalização da adoração. E existe uma artista que a gente conhece muito que investe ali R$150 mil por mês para poder manter aquela estrutura, né? Porque existem vários níveis de estrutura profissional, né? Então tem pessoas que investem 100 mil, 150 mil, tem pessoas que investem até mais, né, a nível mundial. E essas pessoas, elas querem um retorno, né? Elas estão vendo de maneira profissional. Agora, assim como eu disse agora há pouco, precisamos fazer essa distinção. Por exemplo, a gente vê grandes ministros, adoradores fantásticos, mas que tem uma equipe gigantesca que profissionalizam o que eles fazem, né? Eu não estou dizendo que isso é totalmente errado, né? Mas isso não cabe na minha consciência de adoração. É outra coisa, não é adoração. Pode chamar de um show, de evento, de uma apresentação musical, mas a adoração
não pode ser barganhada, não pode ser comprada. Existem muitas pessoas que aquele ali se tornou, de fato, o ganha-pão delas, né? Então eu acho sim válido a pessoa receber para isso. Entretanto, nós precisamos entender que não é porque essa pessoa ela deva cobrar, e de fato acho isso lícito e tranquilo, que possa haver cobranças exorbitantes, né? Tudo existe, tudo tem que existir debaixo de um bom senso, né? A pessoa deixou a casa dela, a pessoa, né, teve que se deslocar de cidade, vai precisar dormir, vai precisar comer em outro lugar. Então, isso existe um custo. E eu acho muito importante, da parte da igreja que está chamando, arcar com essas despesas. Entretanto, existe e deve existir um teto. Eu conheci um ministério que acabou, infelizmente. Eles saíram dos Olodum, lá de Salvador, criaram o ministério, a coisa mais linda, mas eles foram sugados pelas igrejas. O irmão, tira a passagem com o seu cartão que a gente paga. E não pagava, esse irmão ficou em dívidas, o casamento dele foi abalado, foi uma tristeza. E eu os conheci nessa fase, pude abençoá-los, ministrar a vida deles. Então, muitos pastores pecam. Não é? Agora, esse irmão, quando recebe o convite, precisa também ouvir de Deus. Eu já tive convites do tipo, vem aqui e tal, e se você vier eu pago sua passagem, lhe dou uma oferta. E o empresário, a visão dele é que eu evangelizasse os parentes dele. Quando ele disse, eu vou te dar uma oferta e vou levantar mantenedores para você, ele estava me comprando. Eu falei, vou orar. E não fui. A oferta era generosa e ele podia levantar realmente pessoas para me dar sustento, né? Mas isso é a forma que ele fez, ele estava me comprando e eu não estou à venda. Eu tenho amigos que eu evangelizo e que eles são promotores de eventos, né? E que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, entretanto, eu os evangelizo. E eu tenho visto que há uma procura muito grande da parte deles para promover eventos gospels, com o intuito de ganhar dinheiro, né? Então existe isso já é uma realidade, né? Então eles vão montar uma estrutura, eles vão vender convites, vão contratar uma banda gospel e com certeza vão atrair um público gospel, mas o propósito destes é unicamente gerar renda. Então, assim, eu espelho a história, né? Porque eu tenho 28 anos de ministério, então eu vi muita gente sendo prestigiados pelos seus dons, fazendo shows, e essas pessoas não investindo no reino de Deus. Não estou aqui dizendo que são todos também. Claro, teve pessoas que investiram e a gente não sabe, mas a maioria do que a gente via nas publicações era o meu próximo carro, o meu 15º carro, a minha terceira casa, a minha casa de praia. E enquanto isso, milhões e milhões de pessoas estão morrendo sem Jesus. Enquanto isso, pessoas estão morrendo de câncer, porque não sabem perdoar, porque a igreja não alcança essas pessoas para ensinar sobre o perdão, para ensinar, para contar testemunhos sobre salvação, sobre perdão, sobre cura. Então, nós temos uma nação doente por causa de uma nação gananciosa. Hoje a gente vê os grandes ministros, as grandes referências para a grande massa da igreja, com seus carrões, com suas mansões, com suas roupas caras, com as suas músicas seculares nos stories. E essas são as grandes referências que o Evangelho tem no Brasil, lamentavelmente, e no mundo, né? Eu não acompanho muito fora, mas falando de local, e você não vê um crescimento, um investimento maciço, né? Na igreja, nas missões, nas obras sociais, que é nossa responsabilidade como igreja. A pergunta que eu faço é, quem está organizando? É uma igreja? Legal, essa igreja é uma igreja séria. É um promoter de eventos, esse promoter é cristão, não é? Opa, pera aí, não é cristão e está promovendo um evento,
Então aí já acende uma luz vermelha que o propósito está equivocado, né? Dinheiro investido em shows é do reino de Deus. Se são aplicados no reino ou não, aí é outra questão, mas deveria ser aplicado no reino de Deus. Existem alguns cantores que, por exemplo, usam o benefício, né, o recurso arrecadado no show para fazer missões. Por exemplo, Juliano Som, que fazia um trabalho livres, né, no sertão. Então, o show dele, como é que se fala? O trabalho dele era voltado a isso. Tem o Nick Bilma também, de Recife. O trabalho dele é voltado, todo o recurso para casa, né, de acolhimento para crianças que foram abusadas. Essas pessoas que estão aí cobrando, que estão focados na recompensa, elas já estão recebendo as suas recompensas. Então é muito claro a gente entender isso, Gabriel, que elas já estão recebendo as suas recompensas, porque o olho deles estão nisso, o tesouro deles estão nisso, então essa é a recompensa deles. Agora, existem pessoas que elas estão dando as suas vidas, assim como Jesus deu a sua vida sem pedir nada em troca. Então, existem pessoas que estão dando a sua vida, indo em lugares carentes, indo em aldeias, indo em ribeirinhos, por amor, gastando o seu próprio recurso para poder fazer a obra de Deus. E não falta, porque Deus ele supre de uma maneira poderosa e é muito melhor viver milagres do que viver com o bolso cheio de cachê, cheio de dinheiro. Eu prefiro, e eu vou ficar assim o resto da minha vida, eu prefiro acumular uma riqueza no céu do que uma riqueza lá na terra. Ele canta bem, tem boas recomendações, não cobra para ministrar, mas só aceita tocar nos maiores palcos. Afinal, ele precisa manter o seu network afinado, manter-se nas paradas de sucesso do gospel. Seu caráter de pouco importa. Sua vida pessoal não é problema de ninguém, desde que ele continue dando um bom resultado para os seus seguidores. Nossa, é tão triste hoje as pessoas valorizarem mais a visão de uma liderança, né? Aí entra naquele lugar de cobertura, né? Quem é a sua cobertura? Quem te cobre? Quem que é? E às vezes alguns buscam a cobertura porque junto com ela vem eu sou do ministério do fulano, né? E a maior cobertura que alguém pode ter é de Jesus, né? É do Pai. A intimidade, não dizendo que não deva ter um relacionamento, não preste contas, né? Não caminhe com pessoas idôneas que temem ao Senhor, caminham com o Senhor. Aquele que se isola, diz a Bíblia, né, em Provérbios, que insurge contra a verdadeira sabedoria. Então uma pessoa que faz acepção, né, de só quero tocar nas famosas, só quero tocar nas igrejas grandes, às vezes vai estar perdendo grandes oportunidades de aprendizado, de bons contatos, de um bom intercâmbio, de novos relacionamentos, né? E vai perder o princípio fundamental que a palavra de Deus nos ensina, que o melhor é dar do que receber. Uma pessoa que está buscando só os grandes palcos, ela não está preocupada com o que ela tem para oferecer para a igreja, ela está preocupada apenas com o que ela tem para receber da igreja. Isso é muito sério. Então, quando a Bíblia diz que Deus não vê a aparência dos homens, então Deus não se empolga com um bom show ou um show ruim. Deus não vê dessa maneira. A Bíblia diz que Deus vê o coração do homem. Então, o coração do homem, aquilo que é a intenção do coração é que Deus lê. Então, para mim, Deus não é que Ele não agrada ou agrada, mas Ele vê de uma maneira diferente. Ele vê o coração. Então, se alguém quer agradar o coração de Deus como um bobo da corte, ele não vai conseguir, porque Deus vai ver o coração e não a firula, não o circo que foi armado ali para tentar agradar o coração de Deus. A gente brinca, né? A gente fala assim, ele não dá o osso para outro roer, né? Ele segura aquilo. Então, há pessoas que a identidade delas está no que elas fazem e não em quem elas são em Cristo. Então, se ela perdeu o título que ela tem, ou aquela fama, ou aquele nome, ou aquela cadeira que que Deus a colocou, que Deus coloca a gente em cadeiras que nem sempre vai permanecer nessa cadeira.
Eu acho que toda liderança, seja ela qual for, ela tem que gerar novos líderes e passar essa liderança para essa nova geração e dar monitoramento no sentido não de domínio, mas da cobertura no sentido mesmo de estar ali servindo, abençoando, sabe? Para que essa geração cresça. Um exemplo disso é você olhar a Europa, os avivamentos. Os lugares de avivamento hoje estão pedindo socorro, pedindo ajuda. Quantas igrejas na Europa que foram berço de mover de Deus, são boates, né? Se perderam no caminho. Então, por quê? Faltou o entregar para a próxima geração, faltou o discipular. O que é que significa? Que as pessoas se embriagam pelo momento, se embriagam pelo derramar de Deus daquele momento, daquela dispensação do Espírito e esquece que não é para nós. A gente desfruta disso, mas a gente leva para outras pessoas, a gente tem que preparar a próxima geração. Então você passa o bastão. Agora, a próxima geração precisa também reconhecer de onde veio isso daqui. É o princípio de honra, pais honrando filhos, filhos honrando pais, né? Existe um sistema, mas não é necessário, não é assim, basicamente montado pelo cristão, pela igreja. É um sistema secular que influencia a igreja e os artistas cristãos. Como, por exemplo, se eu sou um cantor cristão profissional, eu sou um profissional dessa área, né? Eu sou um artista, então eu vou procurar um estúdio profissional, um produtor profissional. E muitas das vezes, para suprir a necessidade do profissional que eu sou, eu vou encontrar um cara que não é cristão, mas que é um bom profissional, né? Então ele vai me conduzir por um caminho melhor que vai dar certo para aquilo que eu estou buscando. Talvez esse sistema de dar certo é que traz essa influência para a igreja, né? Do cristão, artista, se posicionar mais como artista do que como um cristão, de perder essa sensibilidade de humildade, né? Que tem dentro do reino de Deus, de perder essa sensibilidade de que não é só sobre o dinheiro, né? Mas tem um propósito maior, tem uma finalidade maior o meu trabalho. Então esse sistema de artista no meio cristão acaba sendo influenciado por uma galera secular. O ser humano, até mesmo evangélicos, são dependentes de sensações, né? São viciados em entretenimento, aquela coisa de... Porque eu sempre digo assim que existe uma distinção muito grande entre entretenimento e eternidade. O reino oferece eternidade. E não só aquela eternidade de morrer e viver para sempre, mas a eternidade como prazer, né? Que é alegria, amor e paz. Essa é a realidade da eternidade. Então essa é a proposta do reino. Mas no sistema do mundo, a proposta é entretenimento, né? Então pessoas que não se relacionam, pessoas que não contemplam, pessoas que não adoram, pessoas que não têm um lugar secreto, uma intimidade com Deus, essas pessoas vão ser dependentes de entretenimento. Então, por causa do entretenimento, elas são dispostas a desembolsar e pagar valores de cachê, valores de entrada de shows, né, para poder suprir o seu vazio baseado na sua necessidade de emoções passageiras, né? Entre o sistema do mundo. Que sistema é esse? Aí ele começa a dominar. Então um passa a perna no outro, um fala mal do outro aqui, um faz isso, aquilo, outro. Então é um endosso que vira uma nojeira, sabe? É uma coisa assim ruim. É esquema de oferta, eu prego na sua igreja, você prega na minha, que aí você consegue me dar uma oferta, te dou uma oferta de 5 mil, tu me dá uma oferta de 5 mil. Esse é sistema, sabe? E outras coisas mais, né? Você é amigo do fulano, porque se eu for amigo do fulano eu consigo entrar em tal lugar, entrar em tal ambiente. O que é isso? Prostituição, cara. Está se vendendo. E tem igrejas que pastores se tornaram cafetão. A igreja é do Senhor Jesus. A noiva tem um noivo, né? Eu gosto muito da cultura judaica com esse ponto, quando a noiva ela não conversa, né? Ela não tem aquele toque com o noivo, mas o amigo do noivo é que conversa com a noiva. O leva, o conversa. E o cuidado do noivo é preservar o coração da noiva
com o noivo e não conquistar para ele o coração da noiva. Então, muitos fazem isso, né? Usa a noiva para si, conquistar o pessoal, sabe? E aí você encontra pastores, por exemplo, que proíbem membros de visitar a igreja do outro, proíbe de ir para o ministério, proíbe disso, proíbe daquilo. Eu já ouvi pastores sérios, homens de Deus de verdade, dizer: eu tenho que gerar um evento na minha igreja, que se eu não gerar, eles vão para a igreja do outro. Eu falei, cara, que isso? Você está querendo manter algo que não é seu. O Espírito acrescenta a igrejas que vão se salvar. Então o Espírito Santo vai atrair. Como é que eu vejo a igreja? Como é que eu enxergo tudo isso, né? Cara, a igreja de Jesus, você tem uma unção, Deus te deu uma unção. Então aqueles que precisam daquilo que você carrega serão enviados pelo Espírito Santo. A igreja cresceu, seu ministério cresceu. Vai ter gente que vai vir só pela fama do ministério, mas não tem nada a ver contigo. E você vai poder discernir e dizer: olha, eu acho que é melhor você ir para tal lugar, né? Ó, tal ministério tem mais a ver com você, tem a ver com a sua cara, se encaixa mais com o seu chamado. Porque nós não temos que agradar a todos e não temos que ter todos conosco. Nós temos que ter aqueles que Deus nos deu. E Deus vai tirar quem está lá em excesso, aqueles que não tem nada a ver com a gente. Se eu vejo isso, eu saio do sistema. Eu não vivo mais debaixo desse sistema. Eu não tenho mais que brigar por nada. Eu não tenho que lutar por nada. Vossos líderes ajuizam debaixo de influência de suborno. Seus sacerdotes ministram visando o lucro. E até os vossos profetas profetizam revelações em troca de prata. E pior, ainda ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que Yahvé está no meio de nós, nenhuma desgraça virá sobre as nossas cabeças. O Brasil inteiro ficou em pânico, todo mundo chorando, todo mundo revoltado com a seleção brasileira. Mas se nós rebominarmos a fita, nós vamos ver um povo idólatra, idolatrando o Ronaldinho, idolatrando o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno, eu não lembro mais quem era na época, mas Neymar, o ser humano, o Brasil é muito idólatra, foca numa pessoa só. Só que quando nós estamos falando de futebol, nós estamos falando de uma pessoa, de um jogador. Nós estamos falando de uma equipe que funciona em unidade, um mecanismo, são estratégias de jogo. Então o Brasil provavelmente perdeu, e aquilo foi um grande ensinamento para a nação brasileira, por causa exatamente da idolatria. Aquela coisa de achar que um jogador vai resolver tudo, vai ganhar da seleção da Alemanha e vai ser maravilhoso. E não foi e nunca será, porque o homem precisa compreender que não é só uma pessoa, mas um corpo. No caso de ministro, no caso de louvor, de música, não é só uma pessoa que faz, é um corpo ministerial. Tanto que quando o apóstolo Paulo ele fala dos ministérios, ele fala apóstolos, profetas, pastores e mestres. Tudo no plural, porque Deus vê corporativismo, Deus vê unidade, Deus vê vínculo, Deus não vê indivíduo. Cantores que vieram à tona: eu saí do gospel, meses depois se apostatam da fé. Cantores que estavam cantando em estádios, dali um pouco eles já não estão mais na igreja. Por quê? Porque o homem não foi feito para ser idolatrado, O homem não foi projetado. Deus, ele precisa ser adorado. E a nossa adoração, ele precisa estar totalmente no Senhor. Então eu acredito que Deus está levantando uma geração que não vá mais se dobrar a isso. E eu acredito que cada vez mais não haverá mais espaço para essa idolatria. Então, eu acredito que nós, como igreja, precisamos nos levantar posicionados, discipulando as pessoas a entenderem que o único que é digno de toda adoração é o Senhor Jesus. E que por mais que o meu irmão ele tenha um talento, ele tenha uma graça que foi dada por Deus, ele não é diferente de mim. Algo que pode ser feito para mudar essa realidade, eu acho que é a gente mergulhar na palavra mesmo com a nossa comunidade, Porque Jesus já falava que a verdade liberta, Então eu acho que a gente está aprisionado nisso e tem uma verdade para nos libertar disso.
E eu acho que a gente pode encontrar um resultado nisso para mudar esse cenário. Eu acho por isso que eu citei, né, que às vezes as pessoas procuram a igreja não pelo conteúdo, mas pela distância, né? E deveria ser o contrário, a gente priorizar essa questão de uma boa palavra. E a boa palavra não é aquele que sabe falar bem ou não, mas é aquele que traz verdades mesmo, coisas que são onde tem Cristo como centro. E hoje eu me submeto a um presbitério de pastores. Eu tenho o meu pastor, mas eu tenho também outros homens que falam na minha vida. O que eu vejo é que existe uma geração que não quer se submeter. E por não se submeter a esse cuidado, a esse pastoreio, as pessoas fazem o que elas querem, né? Então por isso nós vemos muitas pessoas que cresceram em ascensão de visibilidade, se tornaram famosos, mas eles são rasos. Por quê? Porque eles não têm uma autoridade sobre eles não têm alguém que diz não para eles não têm alguém que os discipula, não tem alguém que dá norte para eles. Nós precisamos levar muito a sério, porque é a nossa responsabilidade de deixar um bom legado para a próxima geração, de corrigir aquilo que não deu certo, de corrigir aquilo que nós entendemos que está indo contra o princípio, contra o que Amós profetiza sobre o que Deus queria restaurar na adoração dos últimos dias, dos últimos tempos. Nós precisamos refletir sobre todas essas questões, nós precisamos voltar às boas práticas, nós precisamos ensinar isso, os bons princípios sobre a adoração, que é a verdadeira adoração, para que nós possamos formar uma nova geração que não fique preso ao status, que não fique preso à fama que a gente pode, os elogios que a gente pode receber de pessoas, não fique preso à idolatria. Então eu declaro em nome de Jesus que Deus está levantando uma geração, eu declaro que o Senhor levantará uma geração que não vai ficar focado, orbitando um homem só, mas uma geração que vai compreender, cada um vai compreender o seu propósito individual dentro do coletivo e da unidade do corpo de Cristo. E tem um negócio muito louco que é Isaías 58, que foi uma solução que Deus compartilhou comigo quando eu estava em uma reunião para saber o que traria publicidade para a igreja, né? Já que os artistas são usados meio que para uma publicidade das igrejas. Foi Isaías 58 que fala assim, depois que vocês praticarem a justiça, depois que vocês fizeram tudo isso aqui, ou seja, eles negligenciavam os atos pequenos de justiça, né? E Deus fala para ele, depois que vocês fizerem tudo isso, aí sim a sua luz romperá as trevas, né? Aí sim, em outras palavras, vocês ganharão proporção. Então acho que Deus ele já compartilhou com a igreja o seu meio de publicidade. A gente praticar atos de justiça, né? É simples, né? Foi Deus que te chamou, é Deus que vai te prover, te sustentar. Você vai ter perrengue, o perrengue vai te fazer passar pela prova. Você vai se vender, você vai se deixar levar. Checa o seu coração e a motivação. Alinhe com Deus. Quando você se deixa levar por pessoas, ou fulano que é o melhor dizimista da igreja, ou fulano que é o melhor ofertante do meu ministério, quando você se torna refém dessas pessoas, você está dizendo, em outras palavras, Deus não é poderoso para me prover. Ele não vai ser fiel em tudo, então eu preciso deste homem, desta mulher, desta pessoa que vai trazer a provisão para mim. Pessoas são só pessoas preciosas que Deus vai usar, mas são aqueles que Deus tem para você. Ele vai trazer, aqueles que Deus quer usar para te prover, Ele vai fazer. Não é para afrontar ninguém, não é para tirar proveito de algo, ou você lançar em algum lugar e isso explodir, olha quantos seguidores, não. É algo que hoje é a realidade. A realidade ela está aí, mas as pessoas não querem enxergar, né? Então eu acho que tudo é para o crescimento do Senhor. Se o Senhor nos deu um meio de comunicação, né, está aqui. Então isso, hoje, ele ajuda muitas pessoas. Uma palavra liberada aqui permite que pessoas não tirem a própria vida. Eu acredito que é importante a gente realmente falar sobre esse assunto, que não seja um tabu, né? As pessoas precisam falar e em amor, né? O propósito, o desejo dos nossos corações é a gente alinhar
para que o Senhor possa encontrar uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga, né? Que Ele está vindo buscar a sua igreja e que a sua igreja não esteja menina, infantilizada, né? Como bobos da corte, mas que a igreja seja de fato uma voz profética, né? Seja iluminada com a sua candeia acesa, né? O seu azeite em reserva, para que possa encontrar o noivo, ver o noivo face a face, não só as mãos do noivo para os abençoar, mas possa ver o noivo face a face e poder entrar com o noivo no reino de Deus para poder celebrar, porque a celebração é o ápice da fé.